são vocês. Bom, olha aqui o que o dicionário Ruais fala de abstração, né? Então, ele evoca aqui o verbo, tá certo? Operação intelectual em que um objeto de reflexão é isolado de fatores que comumente estão relacionados na realidade, né? Vamos ver o que a Sociedade Brasileira de Computação, que foi o organismo que propôs que a BNCC incluísse computação, como que eles definem abstração, como que a Sociedade Brasileira de Computação define abstração. E, de novo, é uma coisa que eu já falei em reunião passada, né? Pessoas diferentes, agentes diferentes, usam significados diferentes para a mesma palavra. Então, você pode estar conversando com uma pessoa e o seu aluno fala, não, isso é muito abstrato para mim, professor, né? Aí você entende, ele deve estar dizendo que isso é muito difícil para ele, né? Enquanto se você olhar para a Sociedade Brasileira de Computação, a abstração tem um outro significado. Dado um problema a ser resolvido, é necessário que se construa um modelo abstrato da realidade, incluindo apenas aspectos estritamente relevantes ao problema. Então, se você olhar essa definição da Sociedade Brasileira de Computação, ela está colocando que a abstração, né, digamos, é um instrumento que você usa para resolver problemas. Ou seja, você está querendo resolver aquele problema, então você elimina tudo que não é importante para a resolução do problema, né? Você simplifica a realidade. Então, é um processo de simplificação, olhar só para o que é importante. E aí eu gostaria de dar um exemplo para vocês, para não ficar abstrato, né? Outro uso da palavra abstrato, né? Tem esse problema clássico, né, da literatura de divulgação matemática recreativa, que são as pontes de Königsberg, né? Königsberg é uma cidade na Alemanha, que hoje se chama Kaliningrado, e o problema é esse, né? Consiste em se perguntar se era possível passear pela cidade de Königsberg, cruzando cada uma das 7 pontes exatamente uma vez e voltar ao ponto de partida. A cidade tinha 4 regiões de terra separadas pelo rio Pregloria, ligadas por 7 pontes. Então, qual é o problema? Eu quero saber se eu consigo atravessar, né, cada uma das 7 pontes uma única vez, voltando ao ponto de partida. Aí você vai lá no Google Earth e aqui está uma foto, né, da cidade de Königsberg. Agora eu quero saber se eu consigo passar pelas pontes uma única vez, né, visitando aí as 4 regiões da cidade. Esse é o seu problema. Agora eu pergunto para vocês, interessa saber se aqui tem essas 4 arvorezinhas, que aqui tem uma igreja? Em princípio, não. Então, isso são detalhes irrelevantes, né, do problema. Para resolver o problema, você não precisa saber que tem aqui 4 arbustos, né, tá certo? Então, você faz uma abstração, você simplifica. Então, você vai no Google Earth e olha para aqui, né, tá certo? Que é um mapa topográfico aéreo, tá certo? E aqui eu marquei para vocês as 7 pontes, tá vendo? Mas, de novo, eu não preciso de tantos detalhes, eu não preciso saber que aqui tem um edifício, né? Tá certo? Eu não preciso, eu posso simplificar mais aqui. Estou abstraindo, estou tirando informações que são desnecessárias. Abstrair, do ponto de vista da computação, é isso. É eliminar todas as informações que são desnecessárias para a resolução do problema, né? E aí, olha só, está aqui, né, as 4 porções de terra, A, B, C, D, e eu coloquei aqui as 7 pontes. Você pode simplificar mais, né? Eu não preciso saber que a região A tem essa extensão, que a região D tem essa extensão. Então, eu posso simplificar mais ainda. Assim, ó, tá vendo? Eu simplifiquei a região A, né? Essa região A aqui, para um pontinho. Então, isso é abstrair, é simplificar o problema, é tirar aquilo que é desnecessário para resolver o problema. Então, aqui eu fiz uma abstração no sentido de simplificar e identificar as porções de terra da cidade com pontinhos. Que daí vira isso aqui, né? Mais simplificado ainda, né? Eu não preciso dessas regiões aqui, é um ponto. Que ponto é o que importa são os pontos e que existem pontes ligando esses pontos, né? E isso aqui é que deu origem, esse problema aqui foi que deu origem à teoria de grafos, né? É uma teoria da matemática, teoria de grafos, muito usada, é uma teoria que tem bastante aplicações, né?
pessoal da computação estuda bastante. Foi o matemático Euler, né, que com esse problema inaugurou essa teoria, né? E ela mostra bem esse processo de abstração, né? Para resolver o problema, digamos, na cidade real, eu não preciso saber de cada minúsculo detalhe de como que a cidade é. Basta você olhar para esse modelo simplificado. Ou se você quiser simplificar mais ainda, você pode simplificar isso por uma matriz, né? Por quê? Porque computadores gostam de números, né? Então, se eu passar essa matriz para um programa de computador, ele consegue responder as coisas que eu preciso sobre o problema. Em particular, se dá para visitar as 4 porções de terra, né? Passando por uma ponte uma única vez, né? Então, aqui está um exemplo clássico, né, de abstração. E, aliás, a resposta é não, né? O Euler respondeu essa questão, não dá para visitar as 4 porções passando uma única vez por cada ponte, você vai ter que repetir pontes, né? Aí ele dá um argumento lá, tá certo? Agora eu vou dar um outro exemplo de abstração que vem de quadrinhos, mais especificamente desse livro aqui, que fala sobre a teoria de quadrinhos, né? Então ele diz assim, quando abstraímos uma imagem através do cartoon, não estamos só eliminando os detalhes, mas nos concentrando em detalhes específicos. Então ele diz assim, que para você fazer quadrinhos, você tem que abstrair, né? O rosto de uma pessoa. Quais são os elementos mínimos, né? Que permitem identificar um rosto de uma pessoa. Então tá aqui, ó, o cartoon faz muito uso de abstração. Ele pega, digamos assim, uma fotografia, né, que está cheia de detalhes finos, e fala, não, se a pessoa vê esse bonequinho aqui, vai reconhecer que é o rosto de uma pessoa, então basta, né? Já transmitiu o recado, resolveu o problema de transmitir o rosto de uma pessoa. Se você acha que isso é, digamos assim, é pouco cultural, olha só aqui os desenhos, os touros, os estudos de touros do Picasso, né? Então, isso aqui são exercícios de abstração que o Picasso fez. Ele falou assim, eu tenho touros, qual é o traçado mínimo que eu devo fazer para que o desenho